Luís, seja bem-vindo ao 33º aniversário da ACAP. Em primeiro lugar, quero agradecer a sua presença. Diga-nos de onde é que veio. Eu vim de Madrid. Quantas horas de viagem é que foram? Desde Madrid até aqui a Albufeira foram cerca de umas 10, 11 horas mais ou O menos. que é que o cativou a fazer uma viagem tão longa? Olha, foi realmente o convívio, a comemoração do 33º aniversário e também o meu agradecimento realmente a uma instituição como é a ACAP, porque realmente possibilitou-me muitas coisas aqui em Portugal. Eu já tinha sido dirigente da instituição, não esqueci a instituição, apesar de já há 10 anos viver em Espanha, e portanto foi uma oportunidade que me surgiu. Vi o convite para participar no aniversário e decidi realmente não hesitar, inscrever-me e vir participar e vir comemorar. O Luís, segundo o que sei, está em Espanha a vender Sim, cupons. sim. Como é que teve conhecimento da venda dos cupons? Ora, primeiramente, se me permite rapidamente explicar, estou em Madrid desde 2012 e fui acolhido na ONCE através de um processo, digamos, de uma bolsa, de uma parceria, se assim posso dizer, entre a ACAP e a ONCE, para estudar na Escola de Fisioterapia da ONCE, de Madrid. Fui acolhido então pela ONCE, estive a estudar na Escola de Fisioterapia, mas ao fim de mais ou menos 3 anos cheguei à conclusão que realmente o curso não era para mim, digamos. Eu não gostava do curso, não era aquilo que eu procurava, não preenchia as minhas expectativas. Não que não fosse bom, mas, como eu costumo dizer, a culpa não era deles, era minha mesmo. Não tenho nada a dizer da Escola de Fisioterapia de negativo, bem antes ao contrário, Certo. só tenho a dizer bem, mas pronto, são coisas da vida, minhas pessoais, só tenho a dizer bem deles. Sempre disse e direi, porque realmente tem tudo de bom e mesmo animo a qualquer pessoa e de resto há muitos colegas meus que foram daqui e conheço-os, até sou amigo de alguns, que lá foram estudar e terminaram os seus cursos. E agora são fisioterapeutas até de sucesso lá. Uhum. Entretanto, como vi que o meu futuro não estava por ali, eu acabei por desistir, como digo, e depois, falando com a ONCE perguntou-me se eu não queria continuar lá, e até eu próprio fui vendo quais seriam as possibilidades. E eles disseram: "Pá, temos a possibilidade da venda, não desistas, continua cá", e eu realmente achei interessante, acolhi essa possibilidade como um caminho de futuro e é realmente interessante. Já estou a trabalhar com a ONCE desde praticamente 7 anos, desde o dia 28 de janeiro de 2016, na venda. Ok. Uhum. E como é que. Descreva-me um bocadinho o seu local de trabalho. Olha, o meu local de trabalho atual, porque existem vários, o meu local de trabalho atual desde há cerca de 1 ano e meio, mais ou menos, é um quiosque. Um quiosque que está situado num hospital, na entrada principal de um hospital, em Madrid, num dos vários hospitais, o Hospital Ramón y Cajal. Hum, é, é um quiosque, como imagino, como aquele que nós podemos ver aqui em Portugal, imagino, de venda de jornais e revistas, Uhum. posso para explicar desta maneira. Consiste em ter uma exposição de bilhetes de lotaria, de raspadinhas, e, portanto, tendo ao público, através de uma janela, o cliente aproxima-se, pergunta-nos as dúvidas que tenha sobre um determinado produto, ou então já está a par do produto que quer comprar, pede-nos e nós fazemos o atendimento, vendemos, esclarecemos as dúvidas dos clientes e servimos o cliente da melhor maneira possível. Existem outros tipos de pontos de venda, que são, por exemplo, diretamente na rua, através da colocação de expositores, ao nosso lado, por exemplo, com uma espécie de porta, onde nós podemos abrir o expositor e daí retirar o produto e vender ao cliente. Eu já trabalhei também há uns anos com esse tipo de exposição num outro hospital, Uhum. mesmo ao lado daquele onde estou a trabalhar atualmente. Ou então a colocação diretamente com o produto ao nosso peito através de umas molas que se prendem através de um colete, que
desde 2017, eu quando comecei em 2016 não era assim, trabalhávamos com umas molas diretamente presas na polpa através de uns cordões ou do que fosse. A partir de 2017, julho, creio não estar a errar, a ONCE uniformizou os seus trabalhadores através de uma vestimenta de um colete, e esse colete já vem equipado com umas molas que nos permitem prender os nossos produtos de venda ao peito e trabalhar com eles diretamente de uma forma muito mais fácil. E usamos também um terminal de venda e que serve também para comprovar os prémios que os clientes trazem e fazer o respectivo pagamento, confirmação e tudo, e imprimir jogos da mesma maneira como, usando como termo de comparação em Portugal, nós temos jogos como o Topaloto, como o Euromilhões e por aí fora. Em Espanha, no caso a ONCE, tem jogos parecidos a esse, que se imprimem através de um terminal. O cliente, ao pedir, nós imprimimos a aposta que o cliente pretende e está. O que é que acha desta parceria que existe entre a ONCE e a ACAP relativamente à divulgação de cupons? Acha que esta é uma boa oportunidade para que os portugueses possam enverdar por uma experiência, tal como esteve, mais internacional em Espanha, na venda de cupons? Repare, isso é uma excelente ideia, porque seria mais uma oportunidade para nós, portugueses, no fundo, não é? E uma mais-valia. Eu posso dizer de experiência própria que isso seria eventualmente mesmo uma tábua de salvação, porque seria mais uma oportunidade de emprego num país e numa organização que realmente luta pelo pleno emprego, como se diz lá em Espanha, e da integração plena de todas as pessoas com deficiência, e ao mesmo tempo seria a complementaridade de um dos braços da ACAP aqui em Portugal, porque se nós formos a ver o acolhimento que a ONCE faz em Espanha das pessoas com deficiência visual é completamente vital naquele país, e a ONCE, ao abrir a porta a pessoas de Portugal a irem lá, é uma oportunidade que eu considero única, porque, repare, eu quando desisti da Escola de Fisioterapia da ONCE, eu que não queria, ou que não passava naquele momento, pela minha ideia, era realmente voltar a Portugal, obviamente com todo o respeito por este país, mas eu via ali que havia boas oportunidades de empregabilidade para uma pessoa com deficiência visual. E então eu tentei tudo por tudo para que visse caminhos que eu na altura não sabia muito bem por onde é que havia de passar, porque eu também não sabia se a ONCE me poderia acolher, porque eu sempre tinha ouvido dizer que a venda era para pessoas sócias da ONCE, era o que me diziam. E depois não era assim tão verdade, porque depois quando nós chegámos lá eu depois percebi que a ONCE nos anos 80 se abriu para outros tipos de deficiências, internamente lá em Espanha, e que eu então a partir daí também tinha lugar. Portanto, digo, se a ONCE se abre à ACAP e às pessoas com deficiência visual portuguesas, digo que é uma excelente oportunidade realmente de empregabilidade, porque nós vemos realmente as condições de trabalho que nós podemos ter aqui, quando comparadas com o nosso país vizinho, para muitas das pessoas com deficiência aqui em Portugal, não tem um termo de comparação. E as condições de trabalho que a ONCE oferece são excelentes, não tem nada a ver. Diga uma coisa, nós estamos prestes a entrar num momento, primeiro foi devido à pandemia da Covid-19, agora é devido à guerra, e temos aqui a ACAP e a ONCE a divulgar uma parceria que se constitui num desafio, portanto, para as pessoas com deficiência visual de Portugal, portanto, irem para a Espanha. Com esta crise não acha um pouco perigoso as pessoas irem para a Espanha dedicar-se à venda de cupom, ou acha que efetivamente é necessário e que tem saída este negócio, na prática acaba por ser um negócio? Sim, ora bem, repare, nós temos sempre que pensar em prós e em contras. Toda a nossa vida tem que ser sempre bem ponderada quando nós pensamos numa perspectiva de futuro. Mas se nós pensarmos, por exemplo, que às vezes pessoas dentro do nosso próprio país
têm de assumir uma responsabilidade de um desafio, de fazer uma mudança de cidade, em que às vezes, por exemplo, possa estar em causa uma mudança do Porto para Lisboa, ou de Lisboa para Faro, seja pela razão que for. Ao fim e ao cabo, muitas vezes o que mete medo às pessoas é uma mudança de país, quando nós estamos a falar de um país vizinho, muito próximo, e que a linha de fronteira hoje em dia cada vez menos importa. Se a pessoa estiver, digamos, apta para fazer essa mudança, é um passo que se dá muito importante. Isto porquê? Porque a perspectiva de negócio, num tempo de crise, ao nível do jogo, no meu ponto de vista, não se coloca. Porquê? Porque nós estamos a falar num negócio que em tempo de crise prospera. Porquê? Porque nós... Aumenta a necessidade, é isso? Aumenta a necessidade, justamente. As pessoas, quando mais necessitam, ou seja, quanto mais estão em crise, pensam em apostar, nem que seja 2 euros, por exemplo, exatamente, sim, para ver se lhes sai, se lhes sim, toca, como se diz em sim, Espanha, sim, o grande prémio. Porque, repare, ainda no momento em que nós estamos a falar agora, na sexta-feira nós tínhamos um prémio de 82 milhões de euros por apenas 2 euros. E aquilo vendia-se, que era uma coisa impressionante. E sente que o seu negócio de vendedor consegue mudar vidas de pessoas quando ganham prémios? Sim, é assim, consegue na medida em que, repare, pelo menos é aquilo que a ONCE diz. Num princípio, a pessoa compra com a ilusão de que lhe saia, certo, de que lhe toque, como se diz em Espanha. Sim, exatamente, com a tentativa. E depois, se sair, melhor ainda. E efetivamente, claro, quando se dá, repara, o prémio mais simples e mais imediato que nós temos lá são 35 mil euros por apenas 2 euros. A pessoa compra um bilhete e já atribuiu alguns prémios destes? Olha, eu por acaso nesse aspecto não sou dos mais afortunados. Eu lembro-me que o prémio mais elevado que dei foram 750 euros no imediato numa raspadinha. Já não é nada mau. Não, não é nada mau. E como é que faz? Dá logo o dinheiro ali na altura ou é, portanto, depois a ONCE é que... Depende da quantidade. Se for, se eu não me engano, até 200 euros, e se eu tiver disponibilidade em caixa no momento, eu posso pagar o prémio ao cliente. A máquina autoriza-me, porque depende do que o terminal me disser. Se o prémio for até essa quantidade, a máquina avisa-me de quanto é, e eu posso pagá-lo ao cliente tendo disponibilidade em caixa. Se o prémio for superior, a máquina avisa-me logo, pagaram sempre autorizado, e eu nem sequer sei quanto é, e tenho que derivar logo o cliente aos correios ou ao banco. Depois, se o cliente tiver curiosidade em saber, a máquina e saber quanto é, eu posso tentar informar ao cliente quanto é. Se for uma raspadinha, não, porque eu não tenho resíduo visual para escrutinar naquele momento quanto é que está na raspadinha. Se for um bilhete de lotaria ou um bilhete de tipo Totoloto, eu consigo, através do escrutínio da máquina, porque consigo aceder aos resultados do escrutínio dos jogos na máquina e consigo mais ou menos percepcionar quanto é que é. O facto de ser português não se constitui como uma barreira de interação com a população de Espanha? Não, repare, porque pronto, nós temos que minimamente saber a língua, não é? E eu isso aí já estava preparado e depois também suponho que as pessoas que forem para lá serão minimamente formadas e preparadas pela ONCE para fazerem este trabalho, não é? E depois, pronto, a mim, por exemplo, no meu caso, estou a trabalhar em Madrid e sou uma pessoa do norte de Portugal, a mim perguntam muitas vezes se eu sou galego. Portanto, é uma questão de pronúncia, quer dizer, eu, pronto, quando comecei a ser confrontado com essa situação, eu realmente não sabia que falando espanhol tenho pronúncia da Galiza, mas isso é como tudo, quer dizer, há vários tipos de pronúncia naquele país e, portanto, olha, eu tenho pronúncia galega, pronto, tudo bem. Que mensagem é que daria a todas as pessoas com deficiência visual que nos estão a ouvir e que pensem ouvir e a ver até, porque podem ter baixa visão? Sim. Que mensagem é que gostaria de lhes transmitir se elas estiverem a pensar avançar por esta carreira? Olha, que realmente estiverem a pensar que se animem realmente e que tenham força e que realmente vão em frente e que se proponham realmente a tomar esse caminho como uma oportunidade de futuro, seriamente, pelo menos que
que vão e que experimentem, sinceramente, que se animem a inscrever-se, a fazerem os procedimentos necessários para tal, porque realmente é uma oportunidade que pode ser única, porque uma associação como a ONCE, que é uma referência a nível mundial, abrir oportunidades para portugueses, realmente eu acho que é de aproveitar, é mesmo de aproveitar, e portanto não me percam a oportunidade. Luís, passou bem? Obrigado, Okay, seja bem-vindo à CAP e contamos vê-lo noutros aniversários. Ok, obrigado. Muito gosto. Obrigado. Aí. Com licença. Por Obrigado. favor, obrigado.